A essas alturas do campeonato, chegando perto do próximo halving no Bitcoin, nós já tivemos várias previsões de preço. 100k, 150k, 110k, vai depender obviamente do que o mercado vai fazer daqui para frente. Porém, nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 teorias que eu trago para você em relação do quanto você precisa de Bitcoin de fato para você conseguir se aposentar em 2025. A quantidade necessária que você precisaria para atingir aí os seus milhões de dólares. O que eu estou levando aqui como uma consideração de aposentadoria? Estou levando em consideração $1 milhão aqui, que se o dólar se permanecer em R$5, nós teríamos cerca de 5 milhões e pouquinhos de reais aqui, o que daria para você investir aí numa renda fixa, daria para viver de renda até mesmo acima da inflação, você conseguiria pegar 0,5%, viver de renda e o resto continuar investindo para você continuar crescendo o seu patrimônio. Então é uma coisa de fato palpável. Então por que eu não acredito que o halving já agora no próximo ano a gente pode ter o Bitcoin no patamar de 100k, 110k? Eu acho que é muito otimismo, até porque os ETFs de Bitcoin também estão para ser aprovados e eles vão enrolar, na minha humilde opinião, até o próximo halving no Bitcoin. Tem motivos para isso, já mostrei para vocês as datas que a SEC pretende aprovar ou não aprovar os ETFs de Bitcoin, então acaba corroborando com esse ponto. Se você já era inscrito no canal, já sabia disso, se não, aproveita para se inscrever e deixar o like nesse vídeo, porque agora você vai receber as teorias de fato do quanto você precisa exatamente de Bitcoins para você conseguir se aposentar, tá? Antes da gente entrar nesse assunto, para você entender o que eu vou te apresentar, você precisa entender um conceito chamado oferta e demanda. Lei básica da economia, onde nós temos o seguinte: quanto maior a oferta e menor a demanda, o preço tende a cair. Agora, quanto maior a demanda e menor a oferta, o preço tende a subir, tá? Tenho menos oferta no mercado e tenho muita demanda por aquilo que tem menos. Então a gente tem esse efeito aqui de justamente um efeito positivo quando a gente tem mais demanda do que, no caso, a oferta. Quando a gente pega o modelo do Bitcoin baseado nessa escassez, na lei de oferta e demanda, no halving do Bitcoin temos um preço de 55k. Já falei para vocês que isso para mim é muito mais palpável do que 100k, já fiz um vídeo explicando sobre isso, vou deixar aqui para você dar uma olhada, porque justamente foi os patamares de preço que nós alcançamos quando o halving aconteceu, quando nós estávamos nessa faixa de preço aqui. Então nós estamos caminhando para onde? Levemente para ela. Então entre 45k e 55k acho palpável para esse patamar de preço. Mas nós não estamos nos preocupando exatamente com o halving no Bitcoin, e sim no pico do mercado que tende a acontecer 8 meses, 12 meses depois do que o halving acontece. Então, por isso nós estamos falando lá em 2025, lá em março, abril, maio de 2025. Claro que existem especulações nesse modelo, não vai levar isso daqui como uma recomendação de investimentos, porque a gente não tem como prever o mercado de fato. Estamos pegando teorias e colocando para fazer uma sugestão aqui de onde poderia chegar, tá? Então vamos lá, a primeira teoria aqui, o primeiro modelo que eu trago para vocês. Primeiro ponto, nós temos o Bitcoin ele se valorizando ao longo do tempo, já temos mais uma década de ativo aí no mercado. Então o que nós temos aqui? No primeiro ele estava chegou a $1.000, depois foi a $200 no fundo. Depois esse fundo buscou $20.000, depois foi para o fundo $3,2 mil. De $3,2 mil ele foi buscar 70 mil, cerca de 69k, e de 69 mil nós encontramos o fundo em 15k. Então aqui nós começamos mais um ciclo onde vai ter o halving no Bitcoin, e chegando até ele nós podemos ter outros patamares de preços maiores aqui em 2025. Seguindo essa teoria aqui, o que nós podemos ver? Que no primeiro ciclo, o Bitcoin foi aqui de $200 do fundo do mercado até o pico $20 mil, ou seja, fez 100 vezes. Depois do fundo do mercado de $3,2 mil para $70 mil, fez 20 vezes. E a teoria do fundo que nós pegamos aqui, cerca de 15k, o Bitcoin poderia fazer até o próximo topo algo entre 5 vezes e 10 vezes. Levando essa teoria aqui em consideração, nós temos que você teria uma multiplicação de capital, pegando a média entre 5 e 10, cerca de 7 vezes, o que colocaria o Bitcoin em cerca de $105 mil, e nesse caso você precisaria de 10 Bitcoins. Isso daqui é uma projeção um pouco mais, de certa forma, um pouco realista, porque como a gente pode ver, o fator aqui foi 5, então de 100 foi para 20, e de 20 a gente pode estar buscando 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes ali, até 10 vezes no próximo ciclo. Então nesse caso você precisaria de 10 Bitcoins. Claro que um pouquinho menos devido a esses 5 mil aqui, mas levamos em consideração cerca de 10 Bitcoins. Esse é o primeiro modelo.
Indo para o segundo modelo agora e pegando não só a questão do preço do Bitcoin, mas o seu valor de mercado, o que é muito importante, porque aquilo que eu falo para vocês, o preço não importa, a gente consegue saber o quanto daquela criptomoeda pode chegar ou o quanto ela vale olhando para o seu valor de mercado. Então sempre olhe o valor de mercado de fato. Quando nós olhamos o valor de mercado do Bitcoin, o seu pico de mercado no último ciclo aqui em 2021 foi cerca de 1,24 trilhões, como você está vendo nessa imagem aqui. Qual é o potencial do Bitcoin? Até onde ele poderia chegar? Cada vez mais nós enxergamos o Bitcoin como uma reserva de valor, um ativo mais parecido com o ouro, o tal do ouro digital. Quando a gente coloca isso daqui em paralelo com outras classes de ativos que nós temos no mundo, perceba que a gente ainda é uma criança. O Bitcoin está aqui com 400 bilhões de valor de mercado no momento que estamos hoje, ainda não, né? Saímos de 1 trilhão, saímos da fase de fundo. E se comparado com o mercado do ouro, nós temos 12 trilhões, mercado de arte 18 trilhões, no mercado de equities como um todo cerca de 115 trilhões, o mercado de bonds, que seriam os títulos americanos e as bonds que nós temos cerca de 300 trilhões. Então, o total valor aqui do Global Asset Value, nós teríamos 900 trilhões. Olha a diferença que nós temos do Bitcoin. Claro, que não dá pra gente pegar o Bitcoin e falar que ele vai dominar todo o mercado e que todo o dinheiro que está no mercado imobiliário vai fluir para cá, todo o dinheiro que está no mercado de bonds vai fluir para cá, não. Mas a gente consegue fazer uma leve correlação aqui com o ouro. E se a gente pega essa leve correlação com o ouro de 400 bilhões que nós temos de valor de mercado hoje, comparado com o valor de mercado do ouro que é de 12 trilhões, nós temos uma margem aqui de crescimento de 30 vezes partindo dessa premissa dos 400 bilhões de valor de mercado do Bitcoin. Se a gente pega o seu potencial, né, completo, estaríamos falando de 200 trilhões, mas calma que isso daqui também não é por curto prazo. Quando falamos do ouro, nós poderíamos ter essa valorização de 30 vezes. Levando isso aqui em consideração, o que nós temos? Hoje temos 19,48 milhões de Bitcoins no mercado. A média de emissão hoje está em cerca de 1K, ou seja, 1.000 Bitcoins aqui sendo minerados a cada dia. Porém, isso daqui tende a cair pela metade depois do halving de 2024. Já fazendo essa conta, lá em 2025, nós teríamos no mercado do Bitcoin cerca de quase 20 milhões. Estaríamos em 19,9 milhões de moedas no mercado de Bitcoin. Pegando esse valor aqui, então, e fazendo justamente uma divisão aqui, uma multiplicação para saber quanto valeria se o Bitcoin chegasse ao valor do ouro, ele chegaria a um valor de 602 mil dólares. E nesse caso, você precisaria menos do que 2 BTCs para você conseguir atingir o seu 1 milhão de dólares e aí ser feliz. Claro, isso para mim é muito, muito otimista, porque nós ainda atingimos 1 trilhão de valor de mercado e ir de 1 trilhão para 12 trilhões seria de fato muita coisa, tá? Desse último pico que nós tivemos agora. Ainda mais de 400 bilhões para 12 trilhões, acredito que é muito. A gente pode bater o ouro? Pode, mas não agora nos próximos 2 anos, na minha humilde e sincera opinião. Por isso que eu trago para vocês o terceiro e último modelo, que é baseado naquela primeira premissa que eu expliquei para vocês aqui da oferta e demanda. Quando a gente pega esse indicador aqui baseado na escassez do Bitcoin, ele nos mostra e indica que lá em maio de 2025 o Bitcoin poderia chegar ao seu valor justo de acordo com a escassez em 461.696 doletas, tá? Pode acontecer? Pode, é possível. Tudo é possível no mercado financeiro, até porque a gente não tem como prever. Por que a gente olha isso? Porque aqui, ó, perceba que nesse pico aqui, no pico do mercado, o seu valor justo deveria ser isso daqui. Ele bateu muito mais. No próximo ciclo, o seu valor justo deveria ser isso daqui. Ele bateu muito mais. No próximo ciclo, o seu valor justo deveria ser esse daqui e ele acabou batendo mais. Perceba duas coisas aqui que se você é um pouquinho mais de tempo aqui no canal, você já viu falando sobre isso. Perceba que essa alta ela foi um pouco menor que essa e essa alta aqui ela foi um pouco menor que essa. Isso é a teoria de diminishing returns, ou seja, cada vez mais o Bitcoin vai entregando menos. Porém, essa mesma teoria também fala que o Bitcoin deveria de cair menos. E como nós olhamos aqui a escassez do Bitcoin, aqui foi o máximo de queda, aqui foi o máximo de queda e aqui, cara, a gente caiu muito mais do que os ciclos passados. Então, nada impede de Bitcoin subir ainda mais ou chegar a esse valor aqui devido a todos os catalisadores que nós temos no mercado hoje, principalmente os ETFs de Bitcoin, que vai abrir a porta para clareza regulatória e aí sim
o institucional, trilhões de dólares que estão esperando entrar no Bitcoin de uma forma verdadeira mesmo. E isso poderia fazer uma pressão de compra muito grande, que acaba tendo essa teoria e ajudando a gente a bater esses patamares de preços mais altos aqui. O que leva isso a acontecer? Esses dois pontos que eu mencionei, ETF de Bitcoin lá em 2024, todas essas confluências, clareza regulatória e institucional, e tem a política monetária, tudo isso, a questão dos juros que está programado para... Programado não, né? Tem a expectativa de que ele comece a baixar no ano que vem, que seria muito bom. E o outro ponto que acaba ajudando a ter ainda mais essa pressão de compra é a adoção, cara. Nós ainda estamos aqui, ó. A galera, a maioria das pessoas, o público em geral, ainda não entrou no mercado e tá para entrar. Quando isso acontecer, é ainda uma maior pressão de venda. E o que pode ser um fator para ajudar isso? Mais uma vez, os ETF de Bitcoin. Por quê? Porque é um veículo de investimento que facilita o investimento em Bitcoin. Facilita as pessoas virem comprar as cotas do ETF. Claro, elas não compram Bitcoin diretamente, mas ao comprar cotas de ETF, o ETF acaba pegando esse capital e comprando mais Bitcoins. Então a gente tem tudo isso daqui confluindo, uma facilidade maior de investimento, podendo entrar essa adoção de fato. E isso contribuiria para um preço maior, para uma pressão de compra maior no Bitcoin. Nesse caso, o Bitcoin lá em 2025, com 19,9 milhões de moedas emitidas, e a gente faz essa valorização, essa conta aqui, vezes a 461k, que é o que o modelo nos mostra aqui, nós teríamos um market cap do Bitcoin chegando a 9 trilhões. Lucas, o que você acha sobre isso? Eu ainda acho bastante otimista. Porque se o market cap do ouro é 12 trilhões, nós estamos falando de 9 trilhões, estamos falando de menos 3 trilhões aí, o que seria ainda, na minha opinião, muito otimista. Por quê? Porque no último pico de mercado que nós tivemos, o valor do mercado do Bitcoin bateu 1 trilhão, 1,2 trilhões. Então eu acho muito otimista ele valorizar ainda mais trilhões, né? Chegar a 9 trilhões do que ele estava a 1 trilhão. Então nesse caso você precisaria aí mais ou menos de 2 Bitcoins para você conseguir se aposentar. Agora, o modelo que eu acho mais realista é pegando isso daqui em consideração. Se de cá para cá foi 100 vezes, e depois foi 20 vezes, e daqui foi 5 a 10 vezes, e se a gente pega o seu valor de mercado, em que aqui era cerca de 200 bilhões, e aqui foi cerca de 1 trilhão, e antigamente era 10 bilhões e foi para 200 bilhões, estamos falando de 10 vezes, 5 vezes essa valorização de valor de mercado. Então, pegando o valor de mercado do seu último pico do Bitcoin de 1,24 trilhões e aplicando essa média de valorização de 5 vezes a 10 vezes aqui, nós temos o seguinte, pegamos 5 trilhões, que seria 5 vezes o que ele já pegou aqui no último bull market, no último pico do seu valor de mercado, 1,2 tri, pegamos 5 vezes isso daqui, pegamos cerca de 5 trilhões de valor de mercado, que é justamente o que ele fez já nos últimos ciclos. Pegando isso, dividindo pela quantidade de moedas que teríamos nessa expectativa lá em 2025, teríamos o preço do Bitcoin custando cerca de 251 mil dólares. E nesse caso aqui, você precisaria de fato de 4 Bitcoins para você conseguir se aposentar. O que você acha? É muito? É pouco? É razoável? E claro, que isso daqui, mais uma vez, é uma especulação. Mencionei com vocês que não é para levar para uma recomendação de investimentos. O mercado pode demorar para isso daqui acontecer, o mercado pode ser diferente do ciclo que foi nos passados, ele pode demorar para chegar até aqui, ou pode ser mais rápido, vai depender dos catalisadores, que eu já mencionei para vocês nesse vídeo aqui, dos 7 motivos que vão levar ao próximo bull market. Vai depender se eles vão demorar para acontecer ou não, tá? Isso é o que vai levar ao mercado, é aquilo que eu falo. Presta atenção no ciclo e aproveita as volatilidades de curto prazo aqui. Então, esse seria o preço que eu acho até mesmo não super, hiper distante aqui. Se de fato ele chegar próximo disso, poderíamos dizer que se ele chegar a 300 mil dólares, nós da DeFiverso, a comunidade, algumas pessoas do Instagram, vamos ficar igual o Tom Cruise aqui, ó. O calvão de cria. Isso é uma piada que surgiu na comunidade. Se de fato esse valor bater, bom, a gente pode comemorar aí dando uma brincada e mexer um pouco mais no cabelo, não é mesmo? Até porque começamos o bear market. Eu estava com o cabelo nas costas, estamos praticamente no fim da fase de acumulação e começando o bull market, meu cabelo está bem menor. Então quem sabe lá
a gente manda esse calvão de cria aí, tá? Me segue lá no Instagram, lucas.amêndola com 2 As no final, para você participar dessas brincadeiras, para você ver o que acontece por trás das câmeras e acompanhar a minha rotina também, tá? Então, qual que seria o cenário aqui? O cenário mais pessimista, mais realista seria $105 mil, $110 mil, quem sabe $150 mil. O cenário mais otimista seria ali cerca de $250 mil. E o cenário extrapolando tudo chegaria a $450 mil, $500 mil, o que eu acho muito para esse ciclo agora. Porém, estamos falando de um mercado mais volátil que nós temos hoje no mercado, e eu posso até mesmo estar mordendo a minha língua nesse momento. Claro que você pode otimizar, maximizar essa sua oportunidade de conseguir acumular mais bitcoins e de ter essa valorização até o seu $1 milhão mais rápido. Por quê? Porque a gente pode construir uma carteira diversificada, não investir somente em Bitcoin, mas também em Ethereum. E eu já fiz um vídeo sobre Ethereum, como se aposentar em Ethereum, levando esse mesmo cenário e essas premissas de quantas Ethereums você precisaria para se aposentar. No cenário 1, o cenário mais otimista, você precisaria de 45,55 Ethereums. E no cenário 2, um cenário aí um pouco menos otimista, mais realista, você precisaria de praticamente quase 80 Ethereums. Então, una esse ativo mais volátil que pode entregar mais valorização com o Bitcoin. Uma carteira diversificada, ela vai conseguir te entregar mais resultados e você vai conseguir chegar a esse $1 milhão mais rápido. As pools de liquidez também vão te ajudar a farmar mais Bitcoin. Você pode utilizar a renda passiva para continuar comprando Bitcoin ou utilizando um par com Bitcoin e farmar taxinhas enquanto você dorme, enquanto você faz outro tipo de coisa, vai acumulando Bitcoins, você vai farmando Bitcoins através de pool de liquidez, que é justamente aquilo que eu ensino no método Barca. Base sólida, ativos voláteis, renda passiva, caixa, e aí sim os airdrops para você aprender e ganhar um pouco mais de grana ali. Então ter essa carteira robusta, que é o que eu ensino dentro do DeFi Verso. Inclusive as vagas agora a gente vai abrir em novembro, mais uma vez vai ser a última turma do ano, e a gente vai ter até mesmo ter uma surpresinha para vocês aí. A lista de espera vai estar aqui embaixo, você já pode clicar para vir fazer parte da lista de espera e não fica fora dessa turma agora, tá? E claro, o último ponto é você aproveitar a fase de acumulação. Por quê? Se você está me seguindo no Instagram e inclusive viu o post aqui na comunidade que eu fiz no YouTube, você viu que eu dirijo um Palio 98 com direção mecânica, até mesmo por isso que a gente está aqui, ó, um pouco mais forte, não é mesmo? Eu dirijo esse carro justamente por quê? Porque quando eu falo para vocês aproveitarem a fase de fundo, a fase de acumulação, é porque eu tô fazendo isso, é porque eu vivo o que eu ensino para vocês. Então, por que eu ia gastar 50, 60, 70 mil num carro, sendo que eu poderia pegar esse valor, comprar mais meio Bitcoin ou comprar mais 5 Ethereums? E foi justamente o que eu fiz, já tô 8 meses com o Palinho aí, então vem me seguir no Instagram, e de fato aproveite essa fase de acumulação, porque eu tô aproveitando forte, tá? Claro, é uma especulação, mas eu acredito que entre 4 a 5 Bitcoins vai te fazer muito feliz no próximo ciclo. Fechou? Deixa aí nos comentários o que você acha, eu vejo você na quarta-feira, não se esqueça de se inscrever no canal, que você sempre vai estar recebendo conteúdos de qualidade do mundo cripto. Tamo junto, ótimos lucros e até a próxima!